eu quero compartilhar com você. Aqui nesse canal, vou trazer semanalmente temas diversos, energéticos, místicos, psicoemocionais, e você pode sugerir também o seu tema. Eu vou adorar receber sua sugestão. Vamos falar de chakras, simbologias, crenças limitantes, criança interior, memórias uterinas, ancestralidade, emoções tóxicas, relacionamentos, empoderamento pessoal e, claro, elementais, magias e rituais. Sempre no propósito de contribuir com o seu equilíbrio energético, com a sua caminhada na busca do autoconhecimento e da elevação da consciência emocional, física, espiritual e energética. Vem comigo, de mãos dadas, nessa roda mística. Todas muito à vontade para dialogar, tá? Aqui, o chato é que eu não vejo vocês, só vocês me veem, mas a gente pode... a live é para isso, né? É mais um canal de comunicação que a gente pode estar refletindo aí o que, no caso hoje, o que é essa maternidade, os mitos, os conflitos da maternidade, né? A mulher que ocupa tantos papéis, né? Quando ela é mãe, tem mais esse papel, né? E às vezes como esse papel de mãe, o próprio papel de mãe é conflituoso com os demais papéis, né? A mãe, em geral, acha que está devendo, que está faltando, que podia ser melhor. E muitas vezes ela se anula, canalizando tudo para esse único papel. E quando ela tem essas funções, ela muitas vezes dá conta, mas traz uma emoção que é uma emoção muito ruim para qualquer pessoa, porque é uma vibração muito baixa, que é a culpa. Tá? Eu fiz até um podcast lá no programa Roda Mística, e já deve estar no YouTube, já está com certeza no YouTube, ou então na própria Rádio Luz Radiônica. Fiz o podcast, mas semana passada nem foi isso, foi uma meditação do segundo chakra, né? Que é o chakra onde guarda o nosso útero, a ancestralidade, as feridas da mulher, as feridas da criança interior. Tudo isso a gente concentra nessa região, né? E não é por acaso que quando a mulher entra no climatério ou na plenopausa, né, como eu falo, é essa região que geralmente cresce, né? A nossa gordura canaliza toda para essa região. Nada por acaso. Bom, gente, acho que já vou começar porque o tema é longo. Bom, então, a primeira coisa, né, que eu gostaria de falar a respeito do mito de ser mãe é uma reflexão mesmo, né? Toda mulher precisa ser mãe, tem que ser mãe. Isso é uma imposição da sociedade, né? E a mulher, quando ela casa, as pessoas já ficam perguntando insistentemente: quando vai vir o bebê? Quando é que vai ser? Ou quando ela está próxima da plenopausa. Não vou falar menopausa de jeito nenhum, porque
porque a gente não fica menos nesse período, a gente fica mais. Então, quando ela se vê assim perto da plenopausa e perto da possibilidade de não gerar mais vida, né? Também é outra pressão. Muitas vezes da sociedade, às vezes dela, mas às vezes a mulher carrega isso e nem é o desejo dela real. Pode usar à vontade, é plenopausa, filha. Então, muitas vezes não é nem o desejo dela, mas ela introjeta isso como desejo porque a pressão da sociedade é muito forte, né? De que a mulher tem que ser mãe. E daí a gente gera muitas questões, muitos problemas, só pelo fato de que disseram, e a sociedade afirma isso o tempo todo, que a mulher tem que ser mãe. Então, a mulher, primeiro, isso foi uma coisa criada, tá? Isso não é verdade. A mulher, ela é geradora, sim, ela é geradora de vida. Ela é geradora mas não precisa ser uma vida humana, ela é geradora, ela tem esse centro. O que o útero representa? Essa nossa capacidade de criar e de gerar vida, mas não é só vida. A mulher é geradora do novo, é geradora de projetos, tá? É geradora de amor, embora vá fazer um adendo aí, que é preciso equilibrar, né? Ter um equilíbrio entre o dar e receber, mas a mulher ela é mulher antes de tudo, né? E isso, obrigada. Então a gente é muito pressionada pela sociedade a ser mãe, até porque num determinado momento era muito importante firmar muito esse papel, porque dar a função de mãe significaria quase que anular as outras possibilidades da mulher, né? Ser mãe, num determinado tempo histórico, representou ficar em casa, ficar só no lar, tomar conta da família, tomar conta dos filhos, criar os filhos, como se isso não pudesse ser um papel dividido, né? Hoje a gente sabe que muita coisa mudou, mas ainda as mulheres ainda ganham menos que os homens nas mesmas funções, as mulheres ainda têm dupla ou tripla jornada, né? Porque trabalham no trabalho, trabalham em casa, trabalham, né? Qual era, até nos livros didáticos, e de não muito tempo atrás, quando aparecia a família e quando focava em cada um, a mulher estava com o bebê ou na cozinha ou varrendo uma casa, né? E o pai, geralmente numa poltrona, ou trabalhando, né, com a malinha na mão, ou muitas vezes eu vi essa figura em muitos livros didáticos, assim, infantis, né? O pai naquela poltrona, com chinelinho, que geralmente era a mulher que tinha que
que colocar, quer dizer, o cara não podia nem colocar seu próprio chinelo, né? A mulher só nessa função do servir, tá? E isso se tornou tudo que é massificado, ele entra no inconsciente coletivo de uma forma muito forte. Se eu perguntar, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quando vocês pensam em mãe, proteção, excelente, proteção. Tem uma palavra que é básica também, que falam muito. É proteção, é carinho, é acolhimento, é aconchego, é nutrição, renúncia, perfeito, perfeito. Isso está no inconsciente coletivo. E tem uma palavra que... Beijo no coração também, querido. Que bom que você está aí. Tem uma palavra que também vem muito forte quando a gente pensa nesse arquétipo de mãe, que é amor incondicional. Então, se cria no inconsciente das pessoas, isso foi criado uma imagem de mãe que não é real. E isso gera muitos conflitos. Porque se você não consegue corresponder ao ideal, você sente o quê? Frustração. Ou culpa. Então, é preciso desmistificar, desromantizar essa figura de mãe, tá? Um pouco, porque isso gera muitos sentimentos de... Claro, tá sempre se culpando, por quê? Porque ela não consegue atingir esse ideal que todo mundo coloca como ideal, como se todas as mães fossem assim, né? Começa no amamentar. Eu até queria muito amamentar, mas se romantiza a amamentação também. E aí a mãe, quando vai lá e sente o peito empedrado, sente dores horrorosas, ela se culpa, evidentemente, né? Ou sente menos por não conseguir, ou descobre que, ou acha, né, como a Kátia falou aqui, que é natural sentir essa dor, porque mãe precisa ter renúncia. Então, ela pode passar por aquele sofrimento e, gente, pode ser mais leve, né? Eu não acredito muito nesse amor incondicional. E, ao mesmo tempo, acredito. Parece paradoxal, né? Mas, para mim, o amor sempre, ele, seja em que relação for, mas, para mim, o amor é uma experiência a ser vivenciada da mesma forma que qualquer outra. E o que eu quero dizer com isso? Plantar semente. É preciso cultivar, não é? Não basta... Boa noite, Catinha. Exatamente. A gente precisa abrir mão de tudo sempre, porque aí às vezes isso fica quase como um fardo, né? Por quê? Porque tem todo um mito em torno disso. Então, quem não consegue atingir o ideal vai para o fracasso ou para a culpa, né? E muitas vezes, quantas mães
por conta disso, deixam inclusive de ser mulheres, né? A questão do mito, eu coloquei até, não sei, eu acho que a maioria das pessoas só veem o post, mas não leem até o fim, mas eu coloquei no post várias situações, né? E até no Instagram fiz uma brincadeira também, qual a relação da maternidade com a síndrome de Cinderela, né? Se eu me anulo como mulher, eu vou ser plena? Não. Se eu me anulo como mulher, como pessoa, como eu vou... como é que eu vou ser boa mãe para o meu filho, né? Espera aí. Mas isso é um mito que nós mães são... Claro que é uma imposição e faz parte aí desse inconsciente coletivo. Eu acho, devemos amar mais com limite. O que é esse limite? É se amar. Só quando eu me amo, eu estou plena para dar e receber amor. Tá? Senão, eu começo com tantas cobranças com essa criança que talvez esse amor vá ser transmitido em forma de sufocamento, por exemplo, né? E às vezes o filho se torna uma grande válvula salvadora para as nossas próprias questões, para os nossos problemas. Então, para quem não sei se vocês conhecem, teve um livro que, quando ele surgiu no mercado, foi um grande boom, tá? Que foi a síndrome de Cinderela, né? Da Colette Dowling, eu acho que é Dowling que pronuncia. Enfim, esse livro foi um boom, foi quase que uma revolução, assim. E esse livro questionava justamente esse papel que a sociedade impunha, né, na mulher. Esse papel de Cinderela que impedia a mulher de ter mais autonomia, de ser mais independente e até de ter medo dessa independência, né? A mulher esperando como forma de felicidade, esperando do externo algo que pudesse vir para completá-la, né? E a princípio ainda não é o filho. A síndrome de Cinderela fala sobre a espera do príncipe encantado, né? Como se a mulher pudesse ser feliz e só pudesse alcançar a felicidade se ela encontrasse aquele príncipe, aquele casamento perfeito. E as mulheres, pelo menos na geração, creio que até a geração da minha mãe, acho que ainda era muito isso, né? A mulher era criada para esperar seu príncipe encantado, né? E tanto que ela nem era raro ela até entrar no campo profissional, a não ser como professora. Então era muito essa espera, né, do príncipe encantado, e até os tabus em torno da sexualidade tinham a ver com isso, né? A espera casta pelo príncipe, né? Então, você tem que ser pura para esse príncipe que
que viria, né, sempre num cavalo branco, com a promessa de... como é que fala nos contos, hein, gente? Felizes para sempre, tá? Então, nós tivemos essa função aí por muito tempo. A mulher como única função, né? Essa de ser mulher. Quando que nessa função da espera do príncipe encantado, nem a mulher, a função mulher existia. Tanto que os maridos, ela tinha a função de esposa, que representava ser a cuidadora do lar e dos filhos. E muitos maridos iam procurar aventuras sexuais fora do casamento, porque com a mulher não podia experimentar o sexo na sua plenitude, né? Com a mulher era quase que uma permissão divina apenas para o objetivo de reprodução, né? E mesmo quando se desistia, o desejo da mulher contava muito pouco, né? E como eu já falei em lives passadas, o poder do homem estava nisso, a relação total de poder e dominação. E a gente vê aí, hoje, muitos homens estão perdidos e tanto feminicídio. Por quê? Porque a mulher que ele escolhe para se relacionar, muitas vezes, na maioria, ela já teve outros parceiros. E olha como era fácil para ele o homem não tinha comparação. Se o sexo era bom ou ruim, para a mulher que casava virgem e que passava a vida inteira com aquele homem, para ela era aquilo que era com todas elas. Não sei se me fiz explicar. Ela achava que aquilo era igual para todo mundo, né? Se era ruim, ela às vezes achava até que era bom. E se o parceiro era ruim, ela achava que era aquilo mesmo e se conformava, né? Porque para o homem será muito cômodo, porque não havia comparação. Agora, os homens têm uma posição de mais insegurança, até porque essa coisa da potência masculina também pesa muito sobre o arquétipo masculino, né? Pesa muito isso. Como se isso fosse a única coisa importante no relacionamento. Não estou dizendo que o sexo não seja muito importante, mas eu estou falando em relação a... Ai, meu Deus, eu perdi a palavra. A performance, né? Não é a performance o mais importante. Descobrir a relação juntos a dois, o prazer a dois, pode ser mágico, e geralmente quando um casal se dispõe a isso, né? Vamos lá. Eles seguem tentando nos dominar e só pensam no próprio prazer. A maioria. Sim, só que hoje com insegurança. Então, quando o homem perde, de certa forma, esse poder, ele, que já era assim, ele já estava no trono, né? Ele não tinha que fazer muito esforço para ser o senhor,
para ser quem mandava na casa, para ser do jeito que ele queria. Era muito cômoda essa situação. Agora, ele tenta manter esse domínio, mas com muita dificuldade, porque a mulher não está se prestando mais, não aceita mais certas coisas. E isso causa, assim, um desespero, e o homem tenta, claro, o homem em desequilíbrio, eu não estou generalizando isso, né? Mas eu digo que muitas das causas do feminicídio hoje é por conta desse homem que está inseguro e ele não sabe mais o que fazer para dominar, porque ele não foi ensinado para isso, ele foi criado achando que podia dominar, e ele ou não sabe fazer de outra forma e continua dominando pela força. E aí, claro, num desequilíbrio, né? Porque não vamos normalizar um assassinato, de maneira nenhuma. Mas, claro, que tem outros fatores também, como a impunidade. Eu acho que ainda existe muita impunidade, sabe? Quantos homens aí que mataram suas parceiras e estão livres aí? Ou que pegam uns aninhos na cadeia e daqui a pouco saem e tá tudo bem. Claro que isso estimula a que mais homens façam isso. Mas, enfim, é mais até para a gente refletir. Isso tem muito a ver com esse homem que não sabe o que fazer e ele ainda tenta, tal qual a Idade das Cavernas, né, que ele puxava a mulher pelo cabelo, ele ainda tenta dominar a força. E quando a mulher não aceita, ele mata, né? Bom, vamos lá. Eu tenho satisfação... Peraí. Ai, gente, tem tanta coisa escrita, que coisa boa. Eu tenho satisfação de mãe e mulher, mas confesso que chorei muito por vezes poder perder os meus desejos. Renunciei muitas coisas para ver os meus filhos felizes. É isso que era amor incondicional. Sim, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que a gente aceita que o amor, que por conta desse amor incondicional, a gente precise se anular. O que eu quero trazer, assim, a reflexão é que não, a gente não precisa se anular como mulher, como pessoa, por amar os filhos. Até porque foi isso que a Paulinha até disse. Se eu sou uma pessoa realizada, eu vou ser uma boa mãe com mais leveza, né? Eu posso ser uma boa mãe, mas renunciando de tudo. Nem sempre eu consigo. Se eu estou renunciando a tantas coisas, nem sempre eu consigo ser uma boa mãe. Ou então eu coloco os filhos até como essa tábua de salvação, e aí eu dou. Quer dizer, a minha existência passa a ser só a maternidade. E essa doação. E aí o que acontece? Quando os filhos vão para a vida adulta e se casam e vão embora, porque é a coisa natural, eles vão viver suas vidas, e aí a mulher muitas vezes entra em colapso, né? O que a gente chama da síndrome do ninho vazio. Porque, e agora? O que eu faço, né? E muitas vezes, aí tem vários padrões, né?
Aí isso pode se multiplicar por vários tipos de comportamento, da mãe possessiva, da mãe vitimista, que fica ali dizendo que está com dor, só para o filho poder ir lá vê-la. Aí tem vários tipos de comportamento. Mas renúncia até faz parte da vida, porque a vida é feita de escolhas. Mas o que eu quero dizer da mulher sempre ela tendo que renunciar por conta de um papel que foi construído. Não, eu posso ser uma mãe maravilhosa sem me anular, tá? Vamos lá, me anulei muito por causa dos filhos e me arrependo, deixei de viver muita coisa. Bom, eu diria que não se arrependa. Não se arrependa. Sabe por quê? A única ação que a gente pode fazer é no presente. Quando a gente pensa em arrependimento, a gente fica preso lá no passado. E no passado a gente não pode fazer mais nada, tá? E aí você traz culpa, você fica paralisada nesse passado, o que não é legal. Então, entenda que você fez tudo do jeito que você conseguiu fazer. Que naquela época, hoje, você pensa diferente. Então, você consegue imaginar que faria diferente se fosse possível. Só que a gente não pode voltar no tempo. Então, ficar pensando aí nesse passado nos faz muito mal. Então, é pensar assim, o que eu posso fazer hoje para conduzir a minha própria relação com os meus filhos? Como é que eu posso fazer diferente hoje? É sempre hoje, porque a gente não pode voltar lá para fazer diferente, tá? Deixa eu ver. Mãe solteira existe, pai solteiro é raro, mas existem pães. Sim, difícil, mas existe. Claro, com certeza. Isso, sociedade patriarcal, devia estar se referindo ao que eu falei anteriormente, né? Então, aí voltando a essa questão da síndrome de Cinderela, né? Eu coloquei várias questões. Da síndrome de Cinderela, a gente tem várias relações com a maternidade. Porque se a gente cresce, né, sendo conduzida para ser feliz a partir de uma coisa que vem do externo, quer dizer, é o Salvador. O príncipe, ele tem um arquétipo do Salvador, né? Aquele que vai me proteger, é aquele que vai cuidar de mim. Como se a mulher sozinha tivesse que ser infeliz. E era, porque como a sociedade chamava as mulheres que não se casavam antigamente. Era solteirona, e esse solteirona era altamente pejorativo. Por quê? Porque a sociedade estabeleceu um padrão, e quem sai fora do padrão, né, leva chumbo, porque não está ali no padrão, que é um padrão de uma sociedade patriarcal, evidentemente, né? Então, se a mulher foi criada para
acreditando, porque muitas vezes isso é inconsciente, né? Acreditando que a felicidade dela vai vir do externo, é o homem que vai trazer o príncipe encantado, que vai possibilitar a felicidade dela, né? Quantas mulheres não acreditaram nisso, né? Sobretudo as nossas ancestrais. E nós, eu acho que até uns 17 anos, pelo menos, uns 18 talvez, eu tinha síndrome da Cinderela também, com certeza. Acreditava no Príncipe Encantado. E só essa história do Príncipe Encantado, ela já é terrível, porque a gente, quando pensa no Príncipe Encantado, a gente pensa no fator mágica, no casamento perfeito. E se aí você casa, o seu casamento não é perfeito, aí é porque o príncipe virou sapo? Ou é o quê? É porque a tua expectativa estava na perfeição. E ninguém é perfeito. Então, fica muito difícil das coisas acontecerem se você está nessa expectativa da perfeição, né? E a sociedade nos cobra a perfeição o tempo todo. É a mulher perfeita, é a mãe perfeita, é a dona de casa perfeita, né? É a filha perfeita. A gente é cobrada disso o tempo inteiro, tá? Bom, só no filme existe final feliz. Até porque o que é um final feliz, né? Só se a gente congelasse a vida. E congelar a vida é não viver. Então, agora, o que a gente pode é ter uma postura diante da vida de busca de uma felicidade que não está no externo. Uma felicidade que é um estado de ser e que depende de mim e não do outro. Não é o outro que vai me fazer feliz. Quando eu acredito que só o outro pode me fazer feliz, aí eu já estou fadada à infelicidade. Porque só quem pode me fazer feliz sou eu. Não é o outro que pode me fazer feliz. Agora, se eu estou feliz, eu vou ser melhor numa parceria, num relacionamento amoroso, eu vou ser melhor com os meus filhos, eu vou ser melhor para o mundo, né? Porque eu vou olhar para a vida de uma forma diferente. Vamos lá, eu tive essa criação, mas criei minha filha falando para ela acreditar sempre nela. O companheiro pode ser feliz ou não. Você tem que... Você tem que ser você, sempre. Quero que você fale mais sobre isso, Kátia, porque eu já não sei mais sobre o que exatamente. E qual cobrança que existe ao inverso? Escreve aí para mim, qual é essa cobrança inversa aí? Kátia, me fala aí, não acredito que em ser feliz? Sozinha? É isso que você não acredita, Kátia? Em final... Sim, final feliz não existe. Claro que não. Porque o que é final? Olha a palavra, olha o termo, final.
Nem no conto, né? No conto só é final feliz porque acaba ali. Vocês com certeza já viram histórias, e eu mesmo, depois tenta ver meu post lá, a Cinderela se embriagando lá na mesa do bar. Final, se a gente fosse continuar a história da Cinderela, como seria? Né? No dia a dia ali, enfrentando, e foi uma das coisas que eu botei. Será que ela ia se sentir como gata borralheira de novo? Né? Se eu pensar na minha mãe, eu acho que por muito tempo ela teve a vida de gata borralheira, né? Com todas com toda essa sobrecarga de ter que dar conta de tudo, né? De fazer tudo ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Então, quando a gente fala final, final é o fim. Nem a morte é o fim. Mas quando a gente fala em final, né? A gente termina isso aí. E que felicidade é essa que acaba? Ah, peraí, deixa eu ver. Também existe essa cobrança ao inverso. Sim, você não me faz feliz. Se soubesse disso, tinha outra história. Tá, o parceiro cobra isso de você. Não acredito na palavra felicidade. Pô, mas isso dá outra live, Kátia. Com certeza. Peraí. Você tinha falado na cobrança. Existe essa cobrança ao inverso. É isso que você está querendo dizer? Que o parceiro cobrando isso de você? Sim, com certeza. Exatamente. Até porque... mas isso está ligado também aos diversos papéis, né? Ele não é feliz e te culpa como se isso coubesse a você. Com certeza, porque muitas vezes, primeiro que o homem foi criado para ele ter razão, né? Então, quando a questão não está... A questão está sempre no outro. Então, é como se não se responsabilizasse por uma coisa que é construída a dois. Por exemplo, numa separação, não existe fulano é culpado, ciclano é culpado. Existe 50% de cada um. Porque até nas coisas que um foi culpado, né? Não gosto muito dessa palavra, mas até nas coisas que por exemplo, num relacionamento tóxico, né? Que a mulher estava num papel de vítima realmente, até aí é 50% pelo fato da mulher ter se permitido isso, tá? Isso não justifica essa toxicidade, de forma alguma. Mas é 50%. Uma relação é construída a dois. Então, quando tudo dá errado, a questão é da mulher. Não dá, né? É por isso que eu falei também que tantas funções são essas que a gente assuma. A gente tem que ser capaz até de trazer. A gente é responsável até pelas frustrações do outro. Aí, ser uma gata...
Uma felicidade, como você disse, é um estado, né, de espírito que vem de dentro de cada um. Tudo é nossa culpa. Você se casa em busca da felicidade, perfeição. Não traga culpa não, Kátia. Pelo contrário, por a gente trazer essa culpa pra gente, tudo é culpa nossa, é que aí a gente nunca atinge uma autonomia. Eu prefiro falar de autonomia do que de felicidade, tá? De uma autonomia, de uma plenitude, porque felicidade, gente, de verdade, dá outra live. Aí, felicidade é uma outra história, que depende, inclusive, do que é felicidade para cada um, tá? Então, peraí, a felicidade, estado de espírito. Gente, quando eu digo um estado de espírito, gente, eu vou ter que falar nisso. Porque... Ai, gente. Ai, cadê? Deixa eu voltar. Consegui voltar. Voltei. Pronto. Está muito ligado, mas só vou falar isso em relação... Só para a gente fechar esse assunto, que a gente pode continuar discutindo, mas se a gente coloca isso como exatamente a felicidade, e aí a gente vai para um outro lado que tem mil questões aí. Mas, de certa forma, a felicidade é um estado interno, sim. Se eu espero a felicidade do externo, que venha, por exemplo, de um príncipe encantado, ou de qualquer outra coisa, olha só como a gente adia a nossa felicidade. A gente diz assim, eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar minha casa própria. Aí você compra a casa própria. Você virou uma pessoa feliz? Você é feliz quando se casar. É o casamento que traz felicidade? Você é feliz quando tiver um filho. É isso que vai me completar. Será? Então, é nesse sentido. A gente vai adiando e não vive a felicidade, né? É nesse sentido, mas no sentido de colocar nossa felicidade na mão do outro. E não, para ser feliz, eu dependo, sobretudo, de mim, das minhas escolhas, do que eu quero para mim, dessa autonomia de me sentir responsável e de sentir que eu posso realizar coisas boas na minha vida, independente do outro ou dos outros, independente do marido, do filho, sabe? O que eu quero dizer é que antes a mulher não tinha essa capacidade. Era tudo depositado no outro mesmo. E ela achava que era sempre assim. E se ela tinha um marido legal, se dizia que ela teve sorte no casamento. E se o marido não era legal, ela dizia que que ela tinha que ter resiliência, né? Porque é essa renúncia, né? Que era considerado papel da mulher também. Então é questão de sorte, né? Não é questão de sorte. Até porque
É construção, mas é construção na medida em que você se entende como sujeito na relação. Porque se você está numa postura de se sentir subjugada, de se sentir objeto, como é que você vai construir junto essa relação? Se você está sob a dominação, se é uma relação de dominação, fica muito difícil. Mas assim, isso pensando nas nossas avós, né? Agora, no hoje, no atual, eu posso entrar numa relação de dominação. Mas quando eu tomo a consciência de que eu estacionei aí nessa relação e que eu estou aceitando esse papel, eu posso modificar um pouco as coisas, né? Voltando para o meu lugar. O meu lugar é do meu poder pessoal, de quem eu sou, de que eu não dependo do outro para ser feliz, né? De que eu estou ali em grau de igualdade para construir uma relação, né? Para construir uma afetividade, tá? Bom, tem uma coisa que eu... Ai, gente, eu nem sei... Deixa eu ver que horas são. Ih, já está na hora de acabar. Tinha um assunto tão importante ainda sobre essa questão, mas eu vou deixar essa segunda parte para a semana que vem. E é bom que a gente vai amadurecendo. Mas antes disso, eu só vou deixar mais uma questão, porque tinham 3 pontos assim fundamentais, 3 pontos aí em relação a isso, e eu vou falar só de mais um. O outro, que é mais polêmico, eu vou deixar para a semana que vem, que é da relação pais e filhos. E essa questão aí com as coisas que a gente ouviu na infância, com essa necessidade de ser, de ter esse amor incondicional, né? Amor incondicional nesse sentido aí de se anular, tá? Mas antes Não, se eu for entrar no outro assunto que eu ia falar, eu vou puxar gancho. Eu vou deixar os dois para a semana que vem. Mas, espera aí, Kátia, pensando... A gente sabe, né, gente, que Dia das Mães é todo dia. E... Então... Esse é um dia comercial, mas que a gente aproveita, já que ele existe, né? Que bom que a gente tem um dia, mais um dia nosso também, e tudo bem. É lógico que eu comemoro também esse dia, e sabe, e é muito bom comemorar esse dia para quem é mãe, não resta a menor dúvida. Mas quando a gente tem essas datas assim, mesmo que provocadas por uma data comercial, é um momento também da gente fazer essas reflexões, fazer as reflexões dessa anulação, de como eu posso amar sem ser tóxica, como eu posso amar
sem ser carente, ficar ali esperando que a felicidade venha do outro. E é não só do parceiro, que às vezes a gente reproduz isso com o filho e fica codependente desse amor. O amor, o que eu entendo como amor incondicional, que é uma releitura aí desse amor, uma coisa é o que representa o amor incondicional do ponto de vista da imposição da sociedade. Então, eu vou dizer o que é para mim, que é totalmente desse amor aí, que a sociedade nos impôs. A gente tem que abrir mão de tudo, tem que ser infeliz, desde que nossos filhos sejam felizes. Até porque, para mim, isso é uma mentira. Porque a pessoa frustrada provavelmente será uma mãe com muitas dificuldades em qualquer relacionamento. E possivelmente ela vai passar as suas angústias, suas mágoas, suas dificuldades, toda a amargura da sua própria vida para as pessoas que estão no seu convívio, né? Então, o que eu entendo por amor incondicional o nome já diz, né? Um amor sem condição. Não precisa ser um amor um fardo, né? Eu tenho que aceitar tudo. Não, é incondicional porque eu amo independente das expectativas que eu tinha de como seria o meu filho quando ele crescesse. Eu aceito as escolhas dele como pessoa, né? Quando a gente não aceita isso, a gente cria codependência, o que é muito ruim para nós mulheres, porque a gente sempre está na falta, a gente sempre está ali, olha, a gente sempre está com o nosso cálice. Eu coloco cálice porque o cálice representa o feminino, representa o nosso útero. Então, a gente está sempre pedindo, sempre na carência, né? O que a carência afetiva é isso? É a gente desprovida de um amor que a gente não consegue se dar, mas dá para o outro. Então, a gente fica sempre pedindo ali, porque geralmente você dá para o outro, é só para ele voltar para você, porque você precisa desse amor. Agora, quando você consegue se dar amor, você rompe a relação de codependência. E aí, o amor pode ser construído dentro da relação, sim. Ai, mas a gente façam muitas reflexões durante a semana e coloquem até aqui nos históricos, nos stories, me provoquem aí nos stories, porque eu não tenho nenhuma como é que eu vou dizer? Nenhuma prevenção, não, esqueci a palavra. Nenhuma pretensão de estar com a verdade. Essa é a minha verdade. Se eu estou abrindo isso numa live, é justamente para aceitar a discordância. É para que a minha verdade entre em contato com a verdade de cada um. E assim, refletindo, a gente possa nos trazer coisas boas sempre, né? Porque
Quem está com a verdade não vai melhorar nada. Então, a minha proposta nunca será de passar minha verdade, mas colocá-la em confronto. E quando a gente coloca a nossa verdade em confronto, a gente cria o diálogo, a gente repensa as nossas próprias verdades também. Então, me provoque nos stories. Vamos aprofundar essas questões, que são questões do nosso tempo, sabe? Tem muito pouco tempo dessa independência aí da mulher, e que não é uma independência, a gente ainda está engatinhando, ainda porque nós somos essa geração do processo ainda, que muitas coisas se quebraram e ainda não foram colocadas no lugar. Então, tem muitas... É preciso refletir, é preciso aprofundar, né? Então, vamos refletir mais e me provoquem aí. E eu vou tirar hoje uma... Vamos filosofar, que maravilha isso! Vamos filosofar. E hoje eu vou tirar uma carta, uma única carta para todas. Semana que vem, nós estamos aí no mês de Santa Sara. Semana que vem eu já entro com o baralho cigano. E aí eu vou abrir para quem quiser cartinha. Mas quando a gente faz uma tiragem coletiva, podem ter certeza que ela vai fundo em cada pessoa que está aí. Porque uma tiragem coletiva, ela pega questões que são comuns a todas as mulheres que estão formando essa egrégora aqui, tá? Então, nós estamos formando uma egrégora. Então, a carta que sair vai ser para todas vocês. Mulheres que são mães, mulheres que querem ser mães, mulheres que não querem ser mães e que a sociedade coloca isso goela dentro, que ela precisa ser mãe, né? Quantas mães tiveram dificuldade com a maternidade porque elas não era bem isso que elas queriam, mas foi isso que a sociedade colocou como única forma, né? Vamos pensar nas nossas mães, não com julgamento, mas com o coração aberto. Assim, quantas coisas que a gente julgou sem analisar o que foi essa geração, como era ser mulher na geração delas, né? E pensar em quantas coisas que a gente julgou que a gente reproduziu igual com nossos filhos. Ou então que para se desidentificar da nossa mãe, a gente caiu no extremo oposto e acabou cometendo erros também. Nós erramos. É preciso que a gente... Enquanto a gente quiser viver na perfeição, enquanto a gente não se acolher na nossa imperfeição, a gente busca a perfeição, mas a gente não pode se culpar por não chegar. Porque se a gente chegasse aqui perfeita, ou se a gente tivesse a possibilidade de chegar a uma perfeição, aí a gente não estaria nesse plano, não. Porque esse plano é de aprendizagem, tá? Então, vamos refletir. Vamos lá. Vou tirar uma carta para esse coletivo de mulheres que estão aqui.
Nossa, que carta forte, hein? Essa é a carta que veio para todas, hein? Prestem atenção. Eu pensei que viesse alguma... Nossa, eu pensei numa carta completamente diferente da que veio, tá? A carta que veio é corte. Às vezes é preciso cortar laços. Olha que coisa forte quando a gente está falando de maternidade, gente. Eu vou ler aqui para vocês, mas corte, com certeza, não é para parar de amar, né? Não é para cortar relações, mas é talvez para a gente rever. A palavra corte em si, até porque a gente tem uma carta de corte, né, no baralho cigano, eu sei que tem várias oraculistas aqui na live. O corte está muito ligado ao desapego. Então, que padrões a gente precisa desapegar, né? O que a gente precisa mandar embora, assim, fazer diferente, cortar da nossa vida para que a gente possa, né, construir um novo momento mais feliz, mais autêntico, mais pleno, né? O que a gente está precisando hoje desconstruir na nossa vida, né? Que cordões, que padrões, né? Cortar o que não serve mais para a nossa vida e que às vezes a gente insiste. A mulher, ela é cíclica e entender a nossa ciclicidade é entender o tempo todo que a gente precisa cortar coisas, a gente precisa se desapegar de coisas para abrir espaço para o novo. Não adianta ficar querendo que venha a coisa maravilhosa se a gente está ali fincada com coisas que não tem mais a ver com a nossa energia hoje, né? Isso, mas não precisa ser gente não, hein? Não vão mandar os filhos embora, o marido embora, porque vê essa carta aqui do corte não, hein? Até porque quando a gente tá com esse problema, com essa questão aí, relacionamento com o marido não tá bom, com o parceiro, com a parceira, com os filhos, não adianta trocar, gente. Porque isso é nosso. É porque a gente tem mania de botar tudo no externo, né? Então, se deu ruim, a culpa é do externo. Da mesma forma, aquilo que a Kátia falou anteriormente, do marido, de repente, culpar os fracassos dele e ainda jogar na mulher. Sim! Então, para de botar a culpa no outro. Tudo é sobre nós. Tudo é sobre nós. Então, se uma coisa não está legal, não adianta trocar, não. Não adianta trocar de emprego, trocar de filho, trocar de marido. Sabe por quê? A tua energia no momento é X. Se você troca, tu vai arrumar na esquina outro igualzinho a esse. Ou pior. Tá? Por quê? Você não aprendeu. Você com esse não pôde aprender. Você vai repetir o mesmo padrão. Isso aí é trocar de atitude. E para trocar de atitude, é isso aqui, ó. É cortar velhos hábitos, cortar velhas atitudes, é isso aí. E eu vou ler para vocês aqui o que vem aqui no corte, para a gente ter agora, a gente finalizar com essa limpeza maravilhosa que a Elba preparou aí pra gente. Vamos lá.
A carta do corte. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui enquanto eu leio, para vocês poderem visualizar a carta. Nem sempre a gente consegue dar conta do recado, viu? Nem sempre está em nossas mãos a solução para a vida das pessoas, ok? Gente, impressionante, tudo que a gente já falou. Às vezes a gente cansa, se esgota e está tudo certo. Às vezes também é preciso demitir clientes, suspender tarefas, remarcar compromisso, cortar laços e pôr fim nas relações. O momento está pedindo resguardo para recarregar suas energias. Você está se doando em demasia. Você não está contemplando o equilíbrio entre as situações e ou relações. Você doa demais e o outro lado está confortavelmente apenas recebendo. Onde não há trocas, há desgaste. Observe os pontos mais sensíveis, mais fracos e que precisam de uma chacoalhada. Nesse momento, a vida não precisa ser levada como um grande peso. Ai, fala sério. Uma bagagem pesada. E você não precisa carregar histórias que não são suas. O momento exige que você entre em um acordo, uma reflexão para encontrar um equilíbrio entre doar e receber, ou cortar um laço por definitivo. Muitas vezes esse corte também é fundamental para quem está sendo cortado, viu? Por isso, a atitude para cortar o laço deve ser mesmo definitiva, pois do outro lado existe alguém ou algum processo, tá, gente? Não é, gente? Existe alguém ou algum processo que está precisando de um final de ciclo, de um limite. Tenha essa coragem, você verá que em pouco tempo novos rumos serão tomados. Bom, gente, para mim a carta veio, né? Impressionante. Para mim é isso. É o corte de velhos padrões, é o corte de velhas atitudes, tá? Então vamos lá.